orasse, Danilo, para que o Senhor nos abençoe e abra nossa mente para que a gente possa aprender aqui hoje. Senhor, meu Deus, agradecemos estar aqui, Senhor, que o Senhor possa, através do início da sua palavra, que a nós possa dar entendimento. Deixar que seja feito em nossos corações para glorificar o Senhor. Obrigado. Amém. Como eu estava dizendo, então realmente o livro tenta nos trazer essa ideia. Quando fala de aconselhamento, a gente tem muito essa ideia concentrada no pastor, na figura do pastor. E assim, o pastor é sempre demandado, né? E é uma das funções do pastoreio, realmente aconselhar os irmãos, trazer palavras de consolo. Mas isso não pode ficar restrito ao pastor, né? Ou à liderança da igreja. Mas a ideia bíblica é que nós devemos realmente nos inteirar e às vezes não considerar um aconselhamento aquele momento formal, momento de gabinete, momento onde a gente senta com esse propósito. Agora eu vou aconselhar um irmão. Mas é no dia a dia mesmo, buscando entender um pouco mais aquilo que o irmão está sofrendo, aquilo que o irmão está passando, e ter também a sensibilidade de verificar se o irmão está bem ou não, né? Então o livro vai trabalhar justamente essa ideia de descentralizar essa função de aconselhamento. Nós vimos na semana retrasada que não faltam textos bíblicos, né, que demonstram a ideia de aconselhamento mútuo. As epístolas de Paulo trabalham muito isso, principalmente em Efésios e Gálatas. Essa ideia realmente de trabalhar buscando o coração dos irmãos, né, assim como Cristo buscou o nosso. E hoje nós vamos ver, pela graça do Senhor, aqui duas lições, né, porque são curtas elas. E a primeira lição aqui, que seria o capítulo 2 do livro, ele vai trabalhar a ideia de aproxime-se das pessoas. Deus toma a iniciativa e se aproxima de nós. Nós tomamos a iniciativa e nos aproximamos de outras pessoas. Esse é um ensino simples, com incontáveis aplicações. Vamos ver alguns textos bíblicos que trabalham muito bem essa ideia. O irmão que puder abrir em Lucas capítulo 15, verso 4 ao 6. Outro irmão que abra Ezequiel 34, 11. Lucas 15, 4 a 6 e outro Ezequiel 34 a 11. Qual dentre vós é um homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto a 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, indo para a casa de amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ezequiel 34, 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Esses dois textos demonstram a ideia de que é Deus que dá o passo e se aproxima de nós, nos busca, né? É o exemplo que Jesus traz da parábola da ovelha perdida, né? A ideia é se tiver uma ovelha, ele vai abandonar as 99 para ir atrás dessa ovelha perdida e buscá-la. E aqui em Ezequiel a mesma coisa, né? O Senhor diz: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. E nós, como cristãos, temos Jesus Cristo como parâmetro, como modelo de como devemos viver, como devemos seguir. E ele sendo esse exemplo, nós devemos seguir essa ideia de aproximar das pessoas. Nós vamos ver no próxima lição que é a ideia de buscar o coração, né? Devemos buscar o coração do irmão. Então, essa primeira lição de hoje, a ideia que o capítulo está trazendo aqui é que nós devemos fazer um esforço para se aproximar. E aqui ele traz algumas questões práticas. Ele vai trabalhar, às vezes, a ideia de quem é mais extrovertido, que tem essa facilidade com a comunicação. Não necessariamente, né, por mais que a gente consiga enxergar isso, parece que essa pessoa está buscando se aproximar das pessoas por ela ser extrovertida. E por outro lado, nós temos as pessoas mais tímidas, que têm certa dificuldade de se relacionar, de iniciar uma conversa.
faz parte da personalidade das pessoas, né? Cada um tem a sua personalidade. Mas o que o livro vai trabalhar aqui é que não necessariamente aquele que é extrovertido, que busca se comunicar, realmente está tendo uma intenção de se aproximar de maneira profunda e real daquela pessoa. Às vezes o que ela está tendo é apenas uma expressão da sua personalidade. Ela não tem a intenção de se aproximar, de buscar vínculo com o irmão, mas ela está apenas se expressando. Para ela é natural essa expressão, que é buscar, ela está sempre falando, sempre conversando, mas ela não quer um compromisso com essa pessoa com quem ela conversa, com esse interlocutor. Ela só está mesmo expressando aquilo que ela quer expressar naquele momento, né, conversando com uma coisa aleatória, e depois ela vai embora porque faz parte da personalidade dessa pessoa, né? Ela é comunicativa. Por outro lado, pode existir um irmão que é tímido, que tem dificuldade de se relacionar, de iniciar uma conversa, mas nas conversas curtas que ele tem, com esforço, ele realmente está buscando essa relação com o irmão. Ele está se esforçando para criar um vínculo com um visitante, com uma pessoa que está aqui. Então veja, não necessariamente uma conversa por ser longa, prolongada, significa que as pessoas que estão nessas conversas estão buscando vínculo. Pode estar buscando, mas às vezes uma conversa curta que envolve pessoas mais tímidas pode ter uma certa profundidade, porque a pessoa realmente está buscando isso, buscando esse vínculo. Então o livro vai trabalhar muito bem essa ideia, né? Deus dá o primeiro passo, então nós devemos seguir e fazer a mesma coisa. Jesus vem a nós, então nós vamos uns aos outros, cooperando nesse corpo que é o corpo de Cristo. Ele até coloca aqui um trecho falando que é Deus primeiro que diz que nos ama, né? Ele nos amou na eternidade e por isso todo o plano redentivo pautado no amor da Trindade por nós. O texto vai dizer, Paulo vai dizer que quando nós ainda éramos inimigos de Deus, nós fomos salvos quando éramos inimigos. Ele buscou inimigos e trabalhou e tratou esses inimigos como se fossem filhos já, antes do processo de adoção, de regeneração. Porque na eternidade ele proclamou que existiam um número de pessoas que seriam parte do seu povo, e ele então busca e transforma orações para fazer realmente que essas pessoas se amoldem no caráter exigido por Deus, na justiça de Cristo cumprida por nós. Então Jesus vem a nós, nós vamos aos outros. Ele coloca aqui, eu amo você, como se fosse Deus falando, até mesmo quando nós respondemos dando de ombros ou com voz de indiferença. Ah, obrigado. E nisso descobrimos por que nossa aproximação das pessoas pode ser difícil. Aquele que toma a iniciativa no relacionamento, aquele que ama mais, é quem se arrisca a ser humilhado. Um exemplo que coloca aqui é que muitas das vezes o eleito, ele em algum período da vida dele, ele disse não a Cristo. Nós sabemos que a graça é irresistível, mas ela não significa que ela vai ser aceita de imediato, né? Mas esse processo de salvação, muitas vezes aquele que foi exposto ao Evangelho, ele fechou os seus ouvidos, né? E os seus olhos para Deus. Mas aí o texto vai trabalhar que Deus não desiste de nós, na sua graça ele persiste até que nós somos convencidos espiritualmente e as escamas são retiradas. Então essa ideia é que nós devemos insistir em nutrir esse relacionamento, assim como Deus fez com nós e continua fazendo, porque com a questão do pecado, nós estamos muitas vezes muito distantes daquilo que Deus requer de nós nos seus relacionamentos, né? Muitas vezes nós somos negligentes, né? Todos nós, com as coisas que envolvem o Senhor, reclamamos, né? Murmuramos. E realmente muitas vezes esse Deus que nos salvou, que continua esse processo de salvação, ele não está nas nossas mentes, né, durante a semana. Ele não tem tomado realmente o primeiro lugar, né? E às vezes a gente vai sendo levado a meditar por meio do Espírito Santo que algumas palavras que nós dizemos são apenas palavras mesmo, né? Não são palavras vindas do coração, são apenas aqueles dizeres que nós repetimos por sermos cristãos, né? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Buscar em primeiro o reino de Deus, amar Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Infelizmente isso se tornou
jargões que não são verdade na prática cristã. Nós não temos visto isso na igreja. E o fato como a igreja se encontra hoje expressa que são palavras que não têm raízes nos nossos corações, são palavras que nós repetimos porque está na Bíblia, mas não professamos com o coração. E a nossa vida tem mostrado isso. O nosso compromisso com as coisas de Deus tem mostrado isso, né? Quando nós olhamos para a nossa semana e vemos o quanto nós temos dedicado para Deus, demonstra que muitas vezes é uma falácia nossa, né? Vamos ser sinceros, nós muitas vezes mentimos quando dizemos que nós devemos buscar e que nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. A nossa semana mostra, cada um com a sua semana, mostra que isso não tem sido uma verdade na nossa vida, né? A gente não tem sido diligente como Deus exige. E às vezes isso demonstra que a gente esquece que esse Deus é santo, santo, santo. E que o caráter dele de justiça, que Cristo falou, se nós não excedermos o zelo dos fariseus, nós não seríamos salvos. Ele fala do zelo dos fariseus, né, como parâmetro. Nós devemos exceder o zelo deles, que era sem a reta justiça, né? Eles não tinham a reta justiça. Então, isso tudo, né, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque nós estamos expostos a algumas lições, mas essas lições ficam apenas divagando na nossa cabeça como teorias, né? E nós não conectamos isso na questão prática, né? Nós somos admoestados na questão de devemos nos importar com os irmãos, né? A questão de se preocupar e buscar um relacionamento verdadeiro, mas aí na segunda-feira a gente volta para o dia a dia e vida que segue, no próximo domingo a gente se encontra aqui de novo, né? E a gente fica nesse ciclo, se repetindo. E todo domingo é uma verdade vindo das Escrituras, que nós dizemos amém, e na outra semana a gente volta a praticar, como se a gente não tivesse disposto a nada. E fica nesse ciclo, ninguém busca se relacionar, ninguém busca realmente um compromisso, ninguém busca saber como está a vida um do outro. E a gente vai vivendo assim, nesse ciclo de ouvir e sair do ouvido e seguir a vida. Todos nós, todo mundo. Não há exceção. Então, esse primeiro ponto que ele quer trabalhar aqui é justamente isso. Nós temos Cristo como exemplo, Cristo como parâmetro. Por mais que seja difícil, Jesus é o exemplo de que é possível cumprir, porque ele, sendo Deus, encarnou. E às vezes, nesse processo de desânimo, nós somos chamados a olhar para a cruz de Cristo, somos chamados a olhar para aquele varão perfeito que nos leva e nos mostra que é possível, certo? Ele sofreu por nós. Cristo é sempre um exemplo de que é possível. Ele coloca aqui alguns passos iniciais práticos que podem nos ajudar. Ele fala que essa aproximação amorosa com o irmão nem sempre é natural. Todos nós precisamos tanto de humildade, porque às vezes vai ser um processo difícil, porque envolve pessoas com personalidade diferente. Nós devemos ser humildes e simples ao tentar fazer isso, ao nos esforçar para fazer isso, como também do auxílio da Escritura, para que possamos vencer esses estágios iniciais e ter então iniciar uma conversação de maneira proveitosa, onde realmente possamos nos conhecer e entender mais o que o irmão tem passado. Nesses passos iniciais ele coloca alguns pontos. Ele vai falar que o Senhor nos chama de sua família, então nós cumprimentamos calorosamente os irmãos. Ele está dizendo aqui, se nós somos família de Deus, nós vamos buscar ter um relacionamento, um cumprimento como família que somos. O Senhor nos conhece pelo nome, então nos esforçamos a guardar o nome daqueles que frequentam a igreja, porque não é uma expressão de quem vive em família não guardar o nome dos familiares. Se eu vivo numa família, eu não posso esquecer o nome do meu pai, o nome da minha mãe, o nome do meu tio. Eu devo guardar esses nomes. Então muitas vezes nós somos negligentes e não nos esforçamos sequer para guardar o nome das pessoas, dos irmãos, sequer para guardar o nome de um visitante que já veio umas 3 vezes na igreja.
né? Isso demonstra uma ideia de que nós não estamos tratando esse ambiente, o ambiente como família. Porque veja que é algo simples, guardar um nome. Guardar um nome. É simples, não é simples, mas muitas vezes é difícil. Mas a questão não é a dificuldade, a questão é a falta de vontade de guardar sequer o nome das pessoas. Então, temos tratado como família, se nós não importamos nem sequer para guardar o nome daqueles que frequentam a nossa igreja. O Senhor conhece cada um pelo seu nome. Outro ponto, o Senhor conhece detalhes, muitas vezes irrelevantes ao nosso ver, a respeito de nós. Como, por exemplo, as Escrituras falam que Ele conhece cada fio do nosso cabelo. Um detalhe aparentemente irrelevante. Qual o proveito de conhecer a quantidade de fios que há na minha cabeça? Mas Deus expressa como que Ele busca e como cada detalhe é importante para esse Deus e como isso é expressado em amor. Por ele nos amar e por Ele nos chamar a uma relação de profundidade, uma relação que envolve a nossa unidade com Ele, alma e corpo, Ele demonstra que Ele conhece até mesmo cada fio do nosso cabelo. Ele sabe a quantidade de fios. Isso demonstra o Deus poderoso que Ele é, por saber disso, e demonstra como os detalhes são importantes para Ele, que envolvem os seus filhos. Então, se Deus guarda esse detalhe aparentemente irrelevante para nós, nós devemos buscar detalhes na vida dos irmãos. Detalhes como onde essa pessoa mora, o que ela gosta de fazer, qual o seu passatempo. Às vezes parece ser coisas irrelevantes para alguns, mas para os outros são coisas importantes, né? E às vezes numa conversa, apesar de algumas perguntas não direcionar para algo importante para aquela pessoa, nessa conversa ela vai expressar aquilo que é importante para ela, né? Então, se Deus se importa com esses detalhes e Ele é um parâmetro, né, que nós devemos seguir, nós também devemos expressar aí cuidado com os detalhes também. Aí aqui ele coloca algumas perguntas para nós meditarmos, né? Vamos ler alguns textos antes, depois nós vamos para as perguntas. Eu vou pedir ao Danilo, Romanos, Danilo, capítulo 5, verso 10, Daiane, Gálatas 3, verso 27, e Jéssica, Romanos 13, do 12 ao 14. Romanos 13, do 12 ao 14. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aquele texto que nós falamos agora há pouco, né? Quando nós éramos inimigos de Deus, e assim fomos salvos por Ele, quanto mais agora como filhos, né? Romanos 13. 12 ao 14, né? Isso, 12 ao 14. Vai, alta noite, vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia. Não em orgias e bebedices, não em imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor, Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Revestivos de Cristo, né? Central aqui é que o apóstolo Paulo está dizendo como nós devemos andar e como nós não devemos andar, e o chamado para nós nos revestirmos, né? Nos revestir de Cristo. A ideia é realmente colocar as vestes de Cristo sobre nós, né? Na forma de viver. Gálatas 3, 27, acho que vai falar algo nesse sentido também. Revestistes. A mesma ideia de ser revestido de Cristo. Se nós somos cristãos, ou seja, pequeno Cristo, nós devemos viver demonstrando esse Cristo, né? Tendo a aparência dele, as vestes dele. E quando ele nos salvou, ele colocou as suas vestes de justiça em nós, né? Por isso que nós somos declarados justos. Algumas perguntas aqui. Alguma vez alguém já se aproximou de você com interesse genuíno em sua vida? Como essa pessoa fez isso? De que maneira essa atitude foi encorajadora para você?
Alguém aqui já teve uma conversa que considerou ser realmente genuína, que a pessoa realmente buscava conhecer, né? Te conhecer, ou foram sempre conversas superficiais, né? Pode responder, por favor. Eu e o Douglas, a gente conheceu o casal em lugar. Que é muito interessante que ela sempre convidava a gente para a casa deles, mas de forma intencional para buscar um relacionamento. E foi muito interessante porque quando ele chegou no quartel do Douglas, a gente achava que ele era um não crente, né? Mas na verdade eles meio que ensinaram a gente, nesse aspecto, né, que ele estava lá, tipo assim, eles mostraram esse amor pra gente, esse amor de Deus, tentando se relacionar de alguma forma. Mesmo que ela tinha tem 2 filhos, agora vai no terceiro, e eles sempre, mesmo na correria do dia a dia, ela estava sempre chamando para tomar um café, para a gente poder se relacionar, né, de forma intencional. No começo da pandemia, inclusive, foi bem no início, né, onde as pessoas estavam se recolhendo, eles tinham essa coragem, né, de abrir as portas da casa deles. E eu, na época, trabalhava até no hospital. Claro que eu tomava banho, né, limpava no hospital. Mas assim, não abriu mão de ter esse relacionamento conosco, entendeu? Então, assim, a gente via, de certa forma, um amor de Deus sendo demonstrado através da vida deles, né? Então, acho que esse é um exemplo assim, nosso pessoal de que realmente, por mais que haja dificuldades, haja pandemia, né, é possível, né? Basta a gente se esforçar um pouco mais, né? Então, acho que a gente precisa melhorar muito. Nossa, mas esse casal, assim, a gente não achava que eles fossem crentes, mas eles eram de uma instituição, de um movimento que desde o começo tinham as dúvidas da origem, sabe? Porque eles são de um movimento. Não tem uma faixa denominacional, vamos dizer assim. Eles não fazem parte de uma igreja histórica, entendeu? Emergente, né? É um movimento bem forte mesmo, né? De um lado, a parte da base deles está aqui, da aldeia e no Campo Frio. E eles se reúnem nas casas, normalmente eles. Não ajudou. Eu acho que eles começaram no metodista, aí teve um cara que começou a entender que essa nossa necessidade de ter um tempo e acreditar que a igreja está aqui é algo que limita a visão da igreja e perceber que a igreja são as pessoas, que a igreja, essa igreja, eles têm esse foco muito maior na igreja visível, digamos assim, né? Não então, que eles achem errado, por exemplo, uma igreja assim, tradicional, entendeu? Mas eles não veem. Tem uma ênfase diferente, eles buscam uma outra ênfase, né? a ênfase deles está justamente nos cultos das casas, nos grupos pequenos, entendeu? Eles até se reúnem uma vez na casa, acho que durante o grupo lá em Brasília, porque eles na Palomar não tinha ninguém. É como se eles fossem uma igreja em cada lugar que eles vão, entendeu? Eles têm E tinha pastor, assim, uma pessoa que era pastor? Então, o pastor deles é lá de Brasília. Como eles foram para Corumbá, lá não tinha ninguém da denominação, então eles tinham que começar a consular. Então eles evangelizaram várias pessoas, e as pessoas não conheciam deles e começaram a ir na casa deles. Então eles faziam curso, chegaram a batizar uma família lá. uma família toda se converteu através do testemunho da pregação deles, assim. E realmente, quando a gente começou a ter convívio com eles, a gente ficava pensando, gente, deve ter alguma heresia aí, né? Em algum momento. Eles tinham alguns pontos que eles enfatizavam demais. Porque eles olhavam muito para uma parte muito simplista, assim, né? No relacionamento com eles, a gente começou a compreender algumas coisas que a gente achou realmente interessante de compreender e praticar, outras coisas a gente tentava mostrar, olha, a doutrina, a gente tem um pouco mais profundo nesse sentido, nesse ponto aqui, esse ouvido aqui, esse benefícios aqui, esse benefícios aqui. Mas, de uma certa forma, eles têm uma ênfase muito grande na prática que ajuda muito a nos levar a uma reflexão se realmente nós estamos vivendo aquilo que a gente acredita. Isso culminou também quando nós lemos A Terceira Fileira, que é um livro que fala bastante a respeito da importância
da igreja tem paralelo tanto à doutrina quanto à prática. Porque quando você está muito cheio de atividades, não for necessariamente doutrina, mas atividades na igreja formal, e você não consegue se relacionar com a pessoa que está do seu lado, você não consegue apresentar o evangelho às pessoas que estão fora da igreja, ou seja, toda vez que você precisa falar do evangelho, você precisa que a pessoa esteja aqui dentro. E você precisa trazer ela para cá para que você consiga falar sobre Deus. Não, você tem que ter a capacidade, como os discípulos tinham, né, de onde estiver, anunciar o reino de Deus. E não só anunciar de uma forma a pregar e subir, mas acompanhar o desenvolvimento da pessoa discipulando no meio. Eles tinham essa preocupação muito fervente, entendeu? De discipular as pessoas. Era muito interessante. Às vezes, ele era o chefe do Lucas, né? E às vezes parava tudo assim no trabalho, aí pegava, vamos fazer uma oração, vamos poder ir com o versículo e tal. Então, assim, esse casal, né? Foi, por isso que eu estou citando ele, né? Foi expressamente uma pessoa que a gente viu de forma intencional, tentou, de certa forma, abraçar a gente, entendeu? Não para discipular a gente, né? Mas para se aproximar da gente, se preocupar em contribuir com o nosso crescimento espiritual, de alguma forma, entendeu? É aquilo, né? Geralmente a nossa vida expressa aquilo que nós queremos, nossas convicções, né? Então, quando eles colocam a ênfase nisso, é porque justamente eles se esforçavam para entender que isso é importante. Quando nós não fazemos, significa que para a gente, por mais que a gente tenha medo de dizer, né? A grande questão é ser sincero, né? Então, não adianta a gente falar que isso é muito importante se a gente não pratica. Na verdade, nós somos incoerentes, né? É muito importante a gente praticar, porque entendia que era importante. De repente, nós não estamos praticando porque a gente entende que é importante biblicamente, mas no nosso ser, na nossa mente, no nosso coração, não tem sido demonstrado importante, né? Isso. É interessante que nós que somos presbiterianos, nós falamos sobre isso, né? Sim. A igreja carismática, ela tem, o Augusto Nicodemus fala isso, ela tem essa questão de relacionamento de chegou o visitante, eu vou buscar conhecer, eu vou buscar entender quem essa pessoa é. E a gente, já vou visitar a igreja aqui, a gente teve essa experiência na igreja carismática que a gente fazia parte, né? Chegou um casal também foi um casal, um deles, e chamou eles para perto, e a gente começou a interagir com os irmãos da igreja, e nessa interação com os irmãos da igreja, a gente conheceu os irmãos reformados da igreja, né? E aí a gente se reformou em 2015, né? Ou seja, precisou alguém buscar um relacionamento intencional para que depois no caminhar a gente conhecesse as doutrinas da graça e depois a gente fosse para uma denominação presbiteriana, virássemos presbiterianos. Mas precisou de irmão carismático. Porque se dependesse dos presbiterianos, a gente estaria até hoje aí. Mas assim, a gente vê em todos esses coisas que a gente está falando aqui, a convivência de vidas. A Jéssica foi cristã, o Vitor foi cristão, e no meu caso foi uma pessoa não cristã. Lá, no trabalho, né, eu conheci essa menina, a gente não estava na igreja, e ela era até uma pessoa que tinha uma vida muito complicada, né? Mas que ela estava começando a se aproximar do Evangelho. Não sei quem, então, alguma coisa, ou ela já foi, não sei. E aí ela pegou e começou a falar comigo e me deu uma fita com os hinos. E através daqueles hinos que ela aquela fita, uma pessoa ímpia me deu. Ela não era cristã, ela era uma pessoa ímpia. Essa fita que ela me deu, eu estava em casa. E ali eu comecei a voltar para o Senhor. E aí eu comecei a chorar e pedir perdão de todos os meus pecados, do afastamento, né? Você é criado na igreja, mas não quer dizer que você não é cristão. Eu não era. E ali realmente eu me converti. Aí sim eu fui procurar, teve um culto na praça, foi onde que eu levantei realmente a minha mão, na época do Senhor. Mas eu já estava totalmente levada pelo Espírito Santo. Eu estava totalmente convertida a Cristo numa parte, através de mim. Não foi lá na igreja, nem na. Aí o Senhor foi me conduzindo, aí ele foi me conduzindo até hoje. Né?
tratando as minhas mazelas, né? Até hoje a gente precisa, não vai dizer que não precisa, que sempre vem com uma coisa que nos tira da presença, vem com uma coisa que distrai a nossa mente, tira a gente novamente do caminho, não é do caminho, né? Mas do foco que é Deus, que é Cristo, né? Às vezes as coisas do mundo faz com que a gente pega uma causa, acha que aquela causa, mas se esquece que aquela causa a gente tem que colocar na mão de Deus, que é Ele que vai dar a solução. Se é da obediência também, todo o caminho conduz a Ele, tudo está, né, no controle dele. Então, assim, foi através do livro do Espírito Santo que conduziu ao Senhor. Novamente, tirou do lamaçal de casa, da escuridão que eu estava naquela época. E foram muitas coisas. As perdas, esse trabalho, ele é maravilhoso, né? O Senhor é tremendo. Mas essa questão da intencionalidade, acho que é a palavra que caracteriza bem, né? Eu também já tive uma experiência, né? Na última não, mas numa igreja que eu já fui, que também era carismática. E você via realmente a pessoa que estava ali discipulando e tal, você viu uma intencionalidade na pessoa, né? Às vezes, ele deixava de ter um tempo para ele, assim, né? De fazer as coisas dele, para me chamar para conversar, para saber como que eu estou, entendeu? E ter um momento assim mesmo de conhecer, né? Não só uma pessoa, mas também outras, né? Você vê que existe uma intencionalidade para, tipo assim, cara, você está deixando as suas próprias vontades, muitas das vezes, para você estar com aquela pessoa, né? Você se preocupa com aquela pessoa mais do que você mesmo. Então você vê que tem isso, né? Tem da pessoa ela se abnegar das suas próprias vontades dela ter uma intenção de se aproximar de alguém para realmente saber aquilo que a pessoa está passando, né? Se importar de fato com a pessoa, né? Não só ter uma relação aparentemente assim, sabe? Só porque fulano está no meu convívio ali, mas realmente se aprofundar, sabe? Realmente ser intencional nesse sentido, e até mesmo nas perguntas, né? Que você pode estar falando com a pessoa, você vai estar tratando com a pessoa ali. E se importar de fato, né? Eu acho que isso vai. E quanto mais você for fazendo isso, e acho que isso está ligado também com o discipulado, né? Sim. A pessoa que busca o discipulado, ela vai ter esse olhar mais para essas questões, né, de se importar mais com as pessoas, né? Eu vejo que nessas igrejas assim, elas acabam tendo isso muito aflorado assim, do que nas igrejas que são históricas, né, muitas das vezes. Você vê que até mesmo a questão dos visitantes, né? Você vê que a gente conversa muito sobre isso, né? E você vê que isso reflete inclusive no relacionamento com os visitantes, né? No relacionamento das pessoas que já são membros já é difícil, quem dirá as pessoas que estão chegando, né? Então, sente deslocado, né? A pessoa se sente deslocada. Mas tem muito isso, a questão das pessoas, elas não querem abdicar, não querem se abdicar de alguma coisa para se relacionar com alguém. Sim. Tempo, por exemplo, né? Tempo é uma das coisas que muitas vezes a gente não quer se abdicar, né? Acabou o culto, vou para em casa, também eu tenho que trabalhar. Tempo. Então, visitante, deixa que alguém fala aí que eu vou embora, ou algum membro da mesa vai falar, né? A ideia é sempre colocar sobre a liderança, né? O compromisso. Assim, tudo que tem na igreja para ser feito, a primeira coisa é alguém da mesa vai fazer, ou o pastor vai fazer. É uma ideia sempre de terceirização, né? E às vezes a pessoa que tem que fazer, ela deve estar fazendo outra coisa, né? Como a gente tem sempre colocado, a ideia de membros, cara, todo mundo tem a sua função, e nós não podemos tratar as coisas de Deus e a igreja como um shopping center, né? Onde nós sentamos, consumimos e deixamos os donos dos negócios se virar para trabalhar, né?
Os donos entre aspas, porque ninguém é dono de nada. Mas a grande questão é realmente trabalhar essa ideia de que nós devemos fazer. Todo mundo. Né? Não o pastor Sandro somente, não o meu da mesa, ou questão que envolve outra pessoa responsável, né? Por exemplo, a Aline está responsável da questão de ver material de limpeza, né? Água. Aí às vezes eu vejo que o galo está acabando e eu não quero ter trabalho sequer de avisar alguém que está acabando a água. Ou eu limpo, sei que está acabando os materiais de limpeza, mas eu não falo com ninguém que está acabando os materiais de limpeza porque tem alguém responsável de ver isso. Então são pequenos detalhes que mostram realmente que a gente, né, nem tchum, nem tchá, nem se importando para nada. Né? São pequenos detalhes do dia a dia da igreja que demonstram que a gente está se sentando aqui consumindo todo domingo. Né? E tem realmente se importado em trabalhar, em buscar realmente se envolver. Né? A grande questão do livro é realmente mostrar para as pessoas, os irmãos da igreja, que elas devem buscar se envolver, que elas não devem ficar recebendo de maneira passiva. Alguém tem que me chamar para fazer. Procure. Tem coisas para fazer. Tem coisas para fazer. Aconselhando uns aos outros. Eu posso depois botar lá no grupo. É um PDF. É um livreto. Acho que são 10 lições que ele trabalha essa questão prática, né? Então, são detalhes, né? Que demonstram aqui, como você falou, a ideia da intencionalidade, né? É porque a gente, no dia a dia mesmo, a gente não se preocupa, né? São pequenas coisas que tudo que nós fazemos comunica algo. Até o que não falamos comunica algo, né? Os psicólogos aqui sabem disso. Né? Na terapia, eu li a pessoa do pé à cabeça até que ela não fala. Mas, né, tudo comunica. Então, essa correria de não buscar conversar, de não buscar saber o que está, demonstra realmente que nós não estamos nos importando, né, com as coisas da igreja, as coisas do Senhor. Né? As coisas não é do pastor Sami, não é do Israel, é do Senhor. Tudo que envolve as tarefas da igreja é de Deus. Né? É de Deus. Então a gente tem que entender isso. Quando a gente busca fazer, estamos fazendo para Deus, primeiro ponto. Né? A gente entende que nós fazemos para o próximo, mas primeiro para Deus, nós agimos de maneira diferente. Porque imperfeição vai ter todos nós. Né? É aquilo que nós trabalhamos na primeira lição. Né? De fazer, mas ficar olhando quem não está fazendo. Né? Então, são vários pontos. Você faz porque faz para Deus, e quem não está fazendo, você expõe a Bíblia, a pessoa tem que ter, né, a atividade de buscar fazer. Você não pode entrar no coração dela e forçar ela a fazer as coisas. Né? A gente expõe o trabalho aqui e expor o que a palavra de Deus diz, os parâmetros de Deus e o Espírito Santo que convence cada um no coração. Né? Muitas vezes nós somos dispostos e vamos continuar vivendo da mesma maneira, né? Como se nada tivesse acontecido. É normal. O povo de Deus fez isso diversas vezes, né? Quando os profetas chamavam o povo a ter um determinado comportamento e o povo mudava o seu comportamento. Mantinha. Então cada um é Deus que vai, né? Não devemos ficar tomando conta da vida do outro. Ele não está fazendo, deve estar porque isso, porque aquilo, não. De repente não está fazendo porque não tem como fazer. Quem tem como fazer e não faz, aí é Deus. É Deus que vai pressionar no coração e vai saber a intenção de cada um. Se pode fazer e não quer fazer, ou se quer fazer e não pode fazer. Né? É Deus. Cada um vai prestar conta dos seus atos ao Senhor, né? Não um ao outro aqui. A outra pergunta que ele coloca: esperamos ser motivados pelo modo como Jesus nos tratou? Aquilo que nós trabalhamos, né? Deus se aproximou de nós primeiro por meio do seu Filho Jesus Cristo. Como você diria que Jesus se aproximou de você? Então, são coisas para a gente pensar aqui. A ideia da conversão, né? Quando houve conversão, relembrar esse momento onde nós fomos chamados por Deus e ser essa cena, essa lembrança, algo para nos inspirar a buscar o relacionamento com outras pessoas. Porque talvez você se mostre relutante em se aproximar das pessoas, né? Por que você não quer se aproximar das pessoas? É algo para pensar, refletir, né? Por que disso? É timidez? Se for timidez, orar para que o Senhor ajude a trabalhar, se esforçar para lutar contra essa timidez? Ou é falta de interesse, buscar então que o Senhor realmente
levar você a ter esse interesse, né? E a última pergunta é: como você espera dar o primeiro passo para se aproximar das pessoas? Né? Aí ele bota aqui: comece a fazer isso essa semana. Né? A ideia de realmente se esforçar para isso. A outra lição, que é a terceira lição, que é breve, nós vamos passar brevemente, que ela está conectada, as lições estão conectadas. Nós vemos então que nós devemos tomar o primeiro passo, que é nos aproximarmos das pessoas de maneira intencional, buscando realmente um relacionamento. É até interessante o curso que nós fizemos, chamado Os Subterrâneos, né? Vai trabalhar o autor Machado de Assis. Aí o curso é trabalhando os subterrâneos de Machado de Assis. E ele vai trabalhar muito essa ideia da camada da personalidade, né? Então, a primeira camada é a camada mais superficial, é aquela que nós identificamos quando olhamos para a pessoa. Essa é a primeira camada, ela não falou nada. Nós começamos a tomar conclusões a respeito da pessoa pela aparência dela. Aí nós concluímos: ela é séria, ela é antipática, ela é simpática. Nós fazemos as primeiras conclusões dessa primeira camada. Uma camada um pouco mais adiante é a camada que a pessoa começou a falar. Então, além da aparência, ela está demonstrando algo a mais disso, falando, conversando com nós. Nós vamos ver se realmente ela é simpática, ou se ela aparenta ser simpática, mas não é. Essa é uma outra camada. E assim nós vamos, numa conversa, perscrutando. Essa pessoa leva conversas sérias, ou ela só sabe fazer piada, toma mais camadas a fundo. A ideia que ele vai trabalhar é que nós, como seres humanos que somos, temos diversas camadas, né? Uma camada social, uma camada mais a funda com a família, em relação aos pais, em relação aos filhos, uma camada em relação aos amigos, e dependendo dos nossos relacionamentos, essas camadas são mais profundas, né? Então, o marido e mulher, por exemplo, a camada mais funda que tem, né? O nível de intimidade, várias camadas já foram jogadas para trás e ele está no momento mais profundo. E a camada mais profunda é só Deus que pesquisa os corações, que nos conhece onde nós nem mesmo nos conhecemos, né? Deus, o Criador, conhece às vezes nosso ser, de modo que nós mesmos muitas vezes não nos conhecemos, né? A nossa personalidade. Então a ideia aqui, né, trazendo esse ensino para nós aqui, é realmente buscar superar as camadas nesse relacionamento intencional, né? Não ficar algo como superficial, mas nos esforçar para ir quebrando cada camada e conhecendo realmente quem cada um é, né? O que cada um pensa. E é superando, né, e se esforçando nesse sentido, que nós vamos entender a ideia do aconselhamento. Como você vai aconselhar se você não sabe o que o irmão está passando? Né? Aconselhando uns aos outros. Como vamos nos aconselhar se a gente não sabe o que o outro está passando? Eu vou soltar aconselhamentos assim, soltos? Tome cuidado com isso. Aí está aí um aconselhamento no ar. Cada um pega se estiver passando por aquilo. Né? Não é essa a ideia. A ideia de aconselhar é trabalhar com cada irmão aquilo que o irmão está passando, está sofrendo. Né? E é recíproco. Né? É recíproco. Um aconselhando o outro, né? Um só recebendo aconselhamento. Né? Senão cai na ideia do consumismo. Aquela ideia que eu fico sentado, quero que as pessoas me busquem, procurem como eu estou, porque eu não fui na igreja no domingo. Se ninguém falar comigo, eu não volto mais na igreja. A ideia é de consumismo. Né? Aconselhando-vos uns aos outros, certo? É um buscando um relacionamento com o outro, sendo aconselhado e aconselhando, é recíproco, mútuo. Não é ficar sentados, né, tomando uma posição vitimista e usando argumentos de que não vai para a igreja porque as pessoas não estão procurando esse ponto no domingo. Então, são coisas que devem ser pesadas, né, moderadas. Então, aqui na lição 3, tendo essa ideia de camadas de aconselhamento, nós devemos ter um relacionamento intencional que busca o coração. Porque o coração é trabalhado nas Escrituras como o centro do homem. É no coração que nós vamos encontrar cognição, volição e afeição. Essas três características estão no coração quando nós vamos falar biblicamente. Né? O coração tem um órgão, mas por ser esse órgão central, né? Se ele parar a gente morre, a Bíblia trabalha essa ideia do coração como a unidade, o centro do homem, né? Que envolve mente, envolve, né, a ideia de cognição, de raciocínio, intelectualidade, a ideia de vontade, a volição e a ideia de afeição, de expressar emoções, né, e afetos pelas pessoas. Então nós devemos buscar o coração, buscar realmente a pessoa como um todo,
né? A ideia de superar camadas. Ele coloca aqui, conhecer o coração é justamente conhecer a pessoa. Se você não conhece o coração ou não busca conhecer o coração, você provavelmente não está buscando conhecer a pessoa, mas somente essa camada superficial. Nosso interesse em ajudar uns aos outros nos conduz para além das meras conversas triviais e nos leva até o domínio do coração. Um mapa claro desse terreno pode enriquecer todos os nossos relacionamentos. Aí ele coloca um exemplo, né? Alguém pergunta, como vai você? Essa pergunta pode realmente expressar que a pessoa quer algo a mais ou é apenas um cumprimento. Nós, por exemplo, temos nós aqui brasileiros, né, temos uma ideia de cumprimento, tudo bem? Nós perguntamos. A outra responde, como? Tudo bem? E ficou por isso mesmo. Uma pergunta sendo respondida por pergunta, né? Ei, já está tudo bem? Tudo bem. Então pode expressar justamente como vai você, uma ideia intencional, a conversa vai dizer se foi intencional ou não, ou um cumprimento, como é você, eu estou bem, obrigado, e segue-se, né? Então a ideia é que o como vai você deve ser o início desse como vai você inicia uma conversa e busca conhecer mais do irmão, né? Ou do visitante que está aqui, esse prosseguimento. Ele até coloca aqui, você responde, bem, obrigado, e você? E esses são os cumprimentos agradáveis que falam por aí, né? Não se segue mais. Depois do como vai você, estou bem, como também diz, estou bem, cada um segue a sua vida, né? E as conversas se repetem nesse sentido, né? Como vai você e tudo mais. Eventos e circunstâncias da vida. Aqui ele vai trabalhar algo interessante. Inicialmente, mais pode significar um simples relato dos eventos daquele dia. Um pai pergunta à sua filha de 12 anos, como foi o seu dia na escola? E está apresentando uma conversa mais profunda na base de como vai você. A filha fala, foi normal. Ele então responde, fala-me um pouco mais sobre isso. O pai está querendo um relacionamento com a filha, ele quer saber mais. Não foi suficiente, foi normal a escola. Ela fala, tive aula de matemática, depois história, então no recreio. Veja que ela já levou mais informações. E assim vai trabalhando a ideia do pai buscando realmente se relacionar com a filha, trazendo detalhes. Tá? E como é que foi a aula de matemática e a aula de história? Não falou como vai você, ele está buscando aprofundamento. Como é que foi o relacionamento com os colegas da escola? Teve algum problema, algum atrito com o professor? Está buscando conhecer. É um exemplo de como vai você com o cumprimento. E aqui como vai você numa ideia de realmente buscar informações mais profundas, né, que envolvem o coração. Tem 2 vias. Você vai ter momentos que você vai ter que extrair mais informações para você conseguir desenvolver uma conversa. Não adianta você só fazer, até mesmo as conversas, se for perguntas muito abertas, e você não especificar muito, fica difícil também, né, desenvolver. Se a pessoa não coopera também, às vezes você fica tentando puxar. Aí chega lá que não tem como, né? Até porque isso não é uma conversa, né? É um monólogo, né? Você só fala e a pessoa não está querendo colaborar. Aí então, a resposta de tudo comunica que ela não está muito afim de conversar. Mas as respostas fechadas é difícil de conversar, né? Tem respostas pontuais, né? Igual ela. Foi normal, né? Foi normal, ele parou por aí. Mas e aí? Bota mais um pouquinho. Isso aí. A ideia tudo com equilíbrio, né? A temperança é uma característica do fruto do espírito, né? Que significa equilíbrio. Então a gente não pode sair daqui com uma ideia de jogar as pessoas contra a parede e falar da sua vida. Né? Não é assim. É uma ideia de buscar. A mensagem aqui é você ser intencional, buscar um relacionamento mais profundo com as pessoas. É claro que só é possível quando a pessoa também quer isso. Então você quebra as primeiras camadas, né, tenta quebrar e a conversa vai rolando. Mas se a pessoa for fechada, ela não, realmente é só sim ou não, sim, não, sim, não, não. Não tem o que fazer, né? Mas isso demonstra que você, o seu compromisso cumpriu, né? Aquilo que estava na sua responsabilidade, que o Senhor te chama a fazer, você fez. Né? A minha ideia é de pregar o Evangelho, né? Você anuncia as boas novas, mas você não tem o poder de fazer com que as pessoas aceitem a Cristo. Mas você cumpriu com a sua responsabilidade de que anunciar o Evangelho para os homens.
Agora, se vai converter ou não, isso é com o Espírito Santo, ele que converte, né? Então a gente busca o relacionamento, e às vezes o ser humano é muito complexo, porque às vezes a pessoa ela tem uma personalidade mais fechada, mas ela sai tipo assim, caramba, achei legal, as pessoas buscaram, de repente na nossa cabeça ficou algo assim, pô, acho que fui muito entrão, né? Acho que fui muito entrão, mas às vezes a pessoa que saiu daqui, ela saiu com a ideia de, eu gostei lá, as pessoas buscaram me conhecer melhor. Então por isso eu falo, a gente vai cair muito erro se tirar conclusões no primeiro contato, né? São muito preconceitos que nós tiramos das pessoas. Isso é natural do homem, né? Nós fazemos várias conclusões, por isso que a gente tem que ser tardio no falar, né? Que a Bíblia fala. Isso é uma expressão da sabedoria, né? Buscar conhecer mesmo a pessoa antes de tirar qualquer tipo de conclusão. Vamos abrir a palavra do Senhor. Vou pedir ao Fernando que abra em Jeremias, capítulo 17, do 5 ao 8. Vitor, Provérbios 20, verso 5. E o Gabriel, Mateus 6, 20. Jeremias 17, do 5 ao 8. Pode ler, Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e abarca o seu coração do Senhor. Ele será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o vento, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Pode ler o 9 também, por favor. Até o 9? Não, eu falei até o 8, mas pode ler, acho que o 9 está conectado também. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro. Não cesseia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. O nome de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aí dentro do coração ele fala que aqueles que não são justos, né, são ímpios, o coração deles se aparta do Senhor. Quando o profeta está dizendo o coração dele se aparta do Senhor, ele está falando que a pessoa, todo ser, se aparta do Senhor, né? Veja que o processo de conversão, a Bíblia fala que é no coração. O alvo de Deus, quando converte o homem, é o coração. É o coração que a gente pega e é transformado num coração de carne, trocado por um de carne. Então, é a ideia do centro do homem, né? Do centro do ser. Provérbios 20. 25, 20, né? 20, verso 5. Ah, é 20, verso 5? Foi Jeremias 17, nem liga. 17, do 5 ao 9. 5 ao 9. Obrigada. É engraçado que eu abri no 25, o 20 me fala de coração. 25? Mas 20, versículo 5, né? Como as águas profundas é o conselho do coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. Aqui, lá nós vimos o coração sendo comparado a raízes de árvore. Aqui agora sendo comparado a águas profundas, né? O coração como águas profundas. Veja, a raiz da árvore, né? Como nós imaginamos, é algo profundo também, né? Ela pega os nutrientes do solo e consegue uma estabilidade. Agora em Mateus 6,20 vai trabalhar o coração como uma ideia de tesouro, né? Onde está o tesouro. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso aí. Por isso que eu estava falando a ideia de que se nós não fazemos, provavelmente isso não chegou no nosso coração. Porque se está no nosso coração, nós vamos nos esforçar, né, para fazer. Você sabe que aí ele coloca uma ideia aqui, desejos naturais, né, que nós identificamos no outro nessas conversas intencionais. Ele vai falar, você sabe que entrou no coração, a figura aqui, né, de linguagem, quando descobre as necessidades, as afeições e os desejos dessas pessoas. Quando elas chegam no ponto de compartilhar com você algumas necessidades, algumas afeições e alguns desejos naturais, é porque ela tem mostrado que esse relacionamento ele tem ficado forte, tem se aprofundado, porque você não vai expor essas características de um coração para qualquer um, né? Então
realmente você, poxa, legal, então nossa, realmente está tendo uma amizade, uma irmandade, porque nós já chegamos num nível de camada que estamos compartilhando as nossas necessidades, os nossos anseios, né? Eu até lembro, né? O Danilo deve lembrar também. Teve há 2 anos atrás, né? Vou trazer sempre esse exemplo como algo que muitas vezes as conversas não precisam ser formais, né? Mas o relacionamento ser um relacionamento verdadeiro no diálogo. Há 2 anos atrás, nós passamos, o grupo era um grupo de estudo e iniciou um processo, há mais de 2 anos atrás, iniciou um processo, foi em 2019, né? Iniciou um processo para realmente se transformar em uma igreja, que hoje é o grupo base, né? Era o grupo base que formou essa congregação. E quando nós iniciamos, tivemos alguns percalços que foram compartilhados no dia do aniversário da igreja, o Filho relembrou, né, onde nós chegamos a um ponto de dissolver esse grupo e não continuar, né, por causa de uma questão de vocação, de um irmão que expressou que estava em dúvida sobre a sua vocação. E sem a figura do vocacionado não teria como continuar os trabalhos da igreja. E nós chegamos a um ponto de dissolver, o pastor Sam enviar aquela mensagem que nós relembramos no sábado, falando que era bom se todo mundo permanecesse junto, né? Mas estava todo mundo desgastado, né? Eu estava muito desgastado também, eu queria, meio que tinha chutado o balde, ia congregar nas igrejas que tinham que congregar. Eu lembro que eu conversei com o Danilo, né? O pastor Sam mandou uma mensagem no grupo, né? E ninguém respondeu, eu também não respondi, né? Estava meio que cansado já muito desgaste nesse período todo. Aí eu fui na casa do Danilo, eu não lembro se fui entregar alguma coisa lá, mas não lembro. O notebook, verdade, pessoal. O Danilo estava mexendo no notebook que eu tinha deixado na cadeira, eu fui lá buscar o notebook. Sem intenção nenhuma, veja, nenhuma formalidade, vamos sentar aqui para conversar sobre isso. Aí a gente trocou uma ideia lá na frente sobre tudo que tinha acontecido, sobre o áudio do pastor Sander, né? Aí eu até falei com o Danilo, poxa Danilo, pra mim não dá mais não, cara, chega, eu tô cansado, tá? Talvez congregar lá em Mamá mesmo, na igreja lá em RB, né, reformado. Aí o Danilo chegou sem nenhuma pretensão, pô cara, mas o pastor Sam me mandou um áudio lá, só basta a gente seguir, né? Só basta a gente querer, não tem mais não precisa chutar o balde assim, né? Assim, a gente quis tanto isso, né? Nós nos esforçamos, conversamos e compartilhamos direto isso. Agora que realmente o pastor colocou uma via que é possível, nós vamos desistir. Então, cara, né? Eu conversei com ele depois sobre isso, mas sem pretensão, a mensagem que o Danilo me passou, né, chegou no meu coração. Né? Chegou no meu coração e eu fui com isso em casa martelando, aquela briga interna, porque eu estava cansado, ao mesmo tempo o Danilo expressou que ele queria prosseguir, né? Então, tipo assim, seria algo tipo assim, pô, não arruma desculpa não, cara, você desistiu porque você quis, né? Tipo assim, né? Resumindo é isso. E isso ficou no meu coração, eu fui dormir mal. Se os irmãos lembram, eu mandei o áudio de manhã, logo porque eu acordei cedo, porque eu não consegui dormir direito com isso na cabeça. Então veja, uma conversa, uma frase do Danilo, né, num momento fora da igreja, porque eu fui buscar um notebook, mas por haver um relacionamento entre nós, ele soltou uma palavra que fez com que Deus utilizou, né, como instrumento para alcançar o meu coração e mudar a minha vontade. Olha o poder que existe quando a gente tem conversas que realmente buscam o aperfeiçoamento. Né? Danilo tinha a intenção de realmente uma mensagem de manter a gente unido. Então, esse é um ponto aqui que a gente deve tratar. Né? E esse é um ponto que eu trouxe porque é um ponto que me marcou, né? Essa conversa, foi em 2019, eu não esqueço. Sempre que eu tenho uma dificuldade aqui na igreja, como na mesa, né? Algumas dificuldades que a gente fica cansado, normal, nós somos pecadores, eu lembro da mensagem que o Danilo falou, né? Não é fácil, né? Todo o processo.
Mas eu lembro que do que o Danilo falou, e realmente foi uma mensagem que Deus chamou a gente para olhar para Ele, né? Para olhar para a cruz, não para olhar para nós mesmos como para as dificuldades. Né? Muitas vezes é difícil, mas é Ele que faz, né? É Ele que nos dá a força. Então, essa é a importância, né, de uma conversa não pretensiosa, mas buscando realmente aperfeiçoar o próximo, buscar fazer com que o próximo seja fortalecido, né, se levante no momento que está fraco. E isso é recíproco, né? O pastor precisa disso, todo mundo precisa disso. Né? Não é porque alguém quer dar algum papel na igreja que significa que ele não é forte, né? Na verdade, somos todos pecadores, todos fracos. Né? E a graça de Deus precisa ser aperfeiçoada em nós para que nós sejamos fortes, né? E nós, como corpo como membros desse corpo, temos esse papel de buscar realmente fortalecer e ser instrumento de Deus, da graça dele. Porque o Senhor, ele faz, né? De coração faz, mas ele, na sua graça, prefere utilizar os seus filhos. E isso mostra porque ele faz, porque ele quer que nós tenhamos relacionamentos realmente genuínos e verdadeiros, como ele tem na Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele poderia fazer atuando diretamente no seu coração, como ele faz diversas vezes, mas ele tem chamado a gente fazer no meio ordinário, que é sendo fortalecido com aconselhamento mútuo, né? Uns com os outros. Para finalizar, ele vai trabalhar algumas discussões aqui. Eu só selecionei um, porque senão vai ficar muito grande. Aí ele coloca aqui alguns exemplos de perguntas e conversas que podem fazer com que nós realmente busquemos o coração das pessoas, né? Aí ele coloca aqui: o que você ama? Isso vai falar sobre os objetos desse coração. O que você ama? Não é algo como você está bem, né? É mais profundo. O que você ama? O que faz você feliz? O que te deixa triste? A gente tem esse tipo de conversa com qualquer pessoa, né? Se você conhece a primeira pessoa pela primeira vez, você não vai perguntar a ela o que ela ama, o que deixa ela feliz. Ela não vai ter essa... Isso aqui são coisas já fruto de um relacionamento que já existe, né? O que te faz feliz? O que você ama? Foi quando nós, lá com o Douglas, quando nós estávamos pintando, né, o quarto da Melanie, também foi momentos que eu conheci um pouco mais o Douglas, né, a respeito da personalidade. A Jéssica, menos porque a Jéssica estava pintando. Mas são momentos despretensiosos que a gente vai, né, entramos em várias conversas assim, né? É difícil relacionar várias conversas. Né? Teve um momento da mesa, tá, Jéssica? Teve um momento da mesa para começar. Só mandou um retoque já. Retocar os pontos. Exclusividade do canal. Exclusividade do canal, exatamente. Então são pontos que, né, uma coisa de pintura lá que a gente foi conversando, né, e conhecendo mais um ou outro, né. Então a ideia dessas duas lições é buscar intencionalmente se aproximar um dos outros, e a terceira lição é que essa aproximação seja buscando o coração realmente termos um relacionamento e lembrarmos que é nesses relacionamentos que o Senhor nos fortalece, né, nos coloca de volta no caminho. Às vezes a gente acha que a gente está doando, na verdade a gente está recebendo, é mútuo, né? Os Jesus fala que dar é melhor que receber, né? O ensino de Cristo, dar é melhor que receber, é mútuo. No momento que você está dando, você pode receber um conforto ali na hora, nesse momento de doação, porque, né, o Senhor vai nos fortalecendo, e aí sim nós vamos entender a ideia de família de Deus, né? A ideia de família de Deus, e quebrar essa tradição ruim de igrejas tradicionais que fica nesse mero formalismo, né? Onde parece que todo mundo é santo, ninguém tem pecado, aí cada irmão vai morrendo em sequidão porque não é exposto, né? Ou não tem um ambiente para compartilhar uma prática de pecado, que ele precisa de conforto e de ajuda, de auxílio para sair. A palavra de Deus é clara quanto a isso. O apóstolo Paulo repete por diversas vezes que ele era o principal dos pecadores, que ele era o fraco, e que era na fraqueza que o poder de Deus, que a graça era manifestada e aperfeiçoada nele. Então, se o apóstolo Paulo, que se reconhece como fraco, como aquele que precisa da graça de Deus, não somos nós que vamos dizer algo diferente ou criar uma imagem hipócrita diferente.
Somos fracos, todos nós, o pastor, os membros, todos são fracos que precisam de aconselhamento e de ajuda. Amém? Vamos orar então. Alguma colocação a mais? Não? Então vamos orar para terminar. Senhor, somos gratos a Ti, Deus, por esse momento, por essa manhã. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos tirou das nossas camas com saúde, Pai, com força, Pai, que nós viéssemos aqui meditar a respeito das coisas que envolvem o Teu reino, que envolvem a nossa vida como cristãos, a nossa prática cristã, que envolve os nossos relacionamentos com os irmãos. Somos gratos a Ti por isso, Deus, que realmente o Senhor venha, por meio do Teu Espírito, nos constranger, Deus, a realmente nos fortalecer, para que nós venhamos a ter um relacionamento intencional com os nossos irmãos, não somente com os nossos irmãos, mas também com aqueles que nos visitam, com aqueles que precisam do Evangelho de Cristo, que realmente possamos buscar as pessoas e não a superficialidade delas, mas como a Tua palavra diz, buscar coisas do coração, coisas que envolvem aquele ser. Não que nós possamos adentrar o coração, porque só o Senhor escuta mais profundo, mas que realmente nessas conversas nós venhamos a entender e a conhecer mais um dos outros, e nesse momento realmente nos aconselharmos, seja momentos de alegria, de celebração, como também momentos de tristeza, momentos de lutas, em momentos de aflições, onde possamos realmente cooperar para que o irmão seja fortalecido, continue firme e focado. Nos ajude a nutrir ao Santo Espírito essas características, esses afetos que muitas vezes nos faltam pela correria, que não sejamos como os ímpios, como os tolos, que realmente se mergulham no trabalho, nas coisas passageiras e não nutrem relacionamentos profundos, não nutrem aquilo que envolve o relacionamento que vai ecoar a eternidade, que é o relacionamento com os nossos irmãos, onde nós, pela Tua graça, que nos salvou, pela justiça de Cristo, haveremos de estar pela eternidade em comunhão e junto com aquele que nos salvou e nos mantém juntos, que é o nosso Deus, que é a Trindade. Muito obrigado, Senhor. Nos ajude a descansarmos, Pai, nos ajude a mantermos o foco nesse dia em Ti, com as coisas de Ti, Senhor. Não nos esquecemos que é um dia que o Senhor nos dá como presente, para que nós realmente quebremos esse ciclo de correria, esse ciclo que muitas vezes nos prende. Seja um momento em família muito bom, que possamos voltar aqui e prestar um culto a Ti, em espírito e em verdade à noite, realmente revigorados pelo Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Deus. É isso que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.